Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Divino Mestre, amigo, companheiro, irmão, esteja conosco, não só agora, mas em todos os momentos da nossa existência. Jesus sempre está conosco. Nós é que às vezes insistimos em não perceber a sua presença, mas Ele sempre está conosco. Foi pedido para que a gente se apresentasse a primeira vez, né? Meu nome é Adilson Ferreira, meu trabalho dentro da doutrina espírita, minha casa fica no bairro de Pirituba, em São Paulo. Minha atividade, palestras em várias casas, tenho um trabalho na Rádio Boa Nova e um pouquinho também na TV Mundo Maior. Não sei se alguém aqui acompanha, da Fundação Espírita André Luiz, lá de Guarulhos. Nós temos um trabalho, um programa, aliás, 2 programas, um programa às quintas-feiras, às 13 horas, na Rádio Boa Nova, programa Entre Amigos. A Paula Zampi já veio aqui? Não. Conhecem a Paula Zampi? Então, esse programa, todas as quintas-feiras, às 13 horas, Entre Amigos, eu e a Paula Zampi, e sábado, às 21 horas, programa Quem Canta a Sua Vida Encanta, novamente eu e a Paula Zampi. Então a gente faz esse convite. Fizemos várias viagens a Israel, a estudo, com um grupo de espíritas, e nessas viagens, sempre acompanhados pelo professor Severino Celestino da Silva, que deve ser muito conhecido, né? Nós fomos várias vezes a Israel, Egito, Turquia, Grécia, para estudar sobre Jesus, sobre Moisés, sobre Paulo de Tarso, e em razão dessas viagens, nós acabamos, em razão de perceber que os espíritas não costumam ler o Novo Testamento, nós voltamos com uma ideia: fazer o Novo Testamento romanceado. Já que espírita não lê o Novo Testamento, mas adora um romance, né? Isso é constatado, nós romanceamos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, de uma forma bem gostosa de ser lido, e esses 4 evangelhos estão em 2 livros, e esses livros que escrevemos foram doados à Fundação Espírita André Luiz, à Rádio Boa Nova. E virá um terceiro aí que falará sobre Atos dos Apóstolos e as viagens e cartas de Paulo de Tarso, tá? Bom, estamos numa campanha. Falar de Jesus, mas Jesus na atualidade, Jesus modelo século 21, não Jesus modelo século I, né? Porque senão aquele Jesus fica tão distante de nós, e tudo aquilo que nós aprendemos ao longo desses séculos, em razão da presença da igreja, nós acabamos ficando viciados em determinadas coisas a respeito de Jesus, e não aprendemos a compreender e não aprendemos a viver Jesus. E esse é o objetivo. Então nós vamos falar de Jesus, o maior espírito que esteve na Terra, tanto que é o governador do nosso planeta, acompanha a Terra desde o início, e que a humanidade ainda, século 21, não o conhece. Parece incrível, a humanidade ainda não conhece Jesus. E Jesus tão importante, a ponto de dividir o tempo, antes e depois dele. Olha que importância. Jesus, o grande médico da alma, e por consequência também do corpo. Por quê? Porque uma alma equilibrada, aquela alma que compreende Jesus, que acompanha seu ensinamento, que procura viver na causa do bem, com certeza, encontrando esse equilíbrio se reflete no próprio corpo físico. Quando vivemos agitados, irados, revoltados, tudo isso também reflete no corpo físico de maneira ruim, né? Vamos recordar talvez aí um dia que a gente tenha tomado um grande susto, ou tido uma grande revolta, uma grande ira. De repente a gente tem uma dor de estômago. Por quê? Porque nós desorganizamos isso tudo. E quando nós vivemos de uma maneira mais serena, mais equilibrada, mais condizente com tudo aquilo que Jesus espera de nós, com certeza essa paz interior nos deixará em melhores condições, até fisicamente. Então precisamos conhecer Jesus, mas trazer esse Jesus para os dias de hoje,
Por que eu falei modelo 21? Porque nós temos situações diferentes de 20 séculos atrás. Nós temos situações tão diferentes, coisas novas, e que precisamos ter, sim, a presença de Jesus. E quando falamos presença de Jesus, é a presença da filosofia de Jesus, o pensamento de Jesus, né? Precisamos ter em todos os instantes. Para falar então, ou para a gente buscar esse Jesus do século 21, vamos voltar um pouquinho a 2000 anos atrás. Aquele Jesus que veio e que encarnou no nosso meio. Como que era 2000 anos atrás? Como que era o amor há 2000 anos atrás? O homem conhecia muito pouco Deus. Como que ele amava a Deus? Como que ele adorava a Deus? Era algo muito exterior, não era interior, não era sentimento ainda, porque o homem não o conhecia e o homem ainda estava muito atrasado em termos de desenvolvimento da sua alma. Não conhecia o amor entre as pessoas, também não, né? Amava-se aquele grupo restrito que estava debaixo do mesmo teto. Entretanto, não conseguia estender esse amor. Como que era a caridade? Muito complicada, né? Praticamente não existia fraternidade. Então era uma época em que precisava vir o mestre, e o mestre revolucionar o entendimento dos judeus. Os judeus que tinham o entendimento de um Deus único, né? Eram os judeus. Vem Jesus, e Jesus chega nesse cenário, e ele vem para revolucionar. Vamos lembrar logo que o primeiro capítulo do nosso evangelho: não vim destruir a lei. Que lei ele não veio destruir? Aquela de Moisés, os 10 mandamentos, né? Aquela ele não poderia modificar nunca, porque aquela lei nos levava a ter um comportamento moral mais adequado. Mas tinham outras leis mosaicas, né, de autoria do próprio Moisés, que tinham o objetivo de frear aquele ímpeto mais violento da população daquela época. Exemplo: a mulher que cometesse adultério morria apedrejada. Interessante, e não só a mulher, o homem também. Está previsto na lei deles. É que depois se adaptou, né? Sociedade machista deixou só a mulher e tirou o homem. Então essa lei e outras leis deixadas por Moisés, elas foram sim deixadas de lado por Jesus. Mas os 10 mandamentos, não. Esse ele não veio para revogar. E aproveitando, recordam-se dos 10 mandamentos? Todo mundo recorda, né? Que foi passado a Moisés, tal. Qual é o 6º? Tá bom, desculpa. O 7º. Não lembro. Não tem problema. Por quê? Porque Moisés viveu 1400 anos antes de Jesus, recebeu a tábua das leis. Era uma tábua ainda pesada: não matar, não roubar. Estava cheio de não. Por quê? Porque o homem não compreendia. Vem Jesus e diz: olha, aquela lei é válida, entretanto é preciso que ela seja cumprida pela consciência do homem, pelo coração do homem. Então ele falava não, ele dizia: deixo-vos um mandamento novo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Ou seja, quem ama o próximo não mata, não rouba. Pronto, está resolvido. Então quem esqueceu-se do 7º, não tem problema. Do 8º, do 4º, ame o próximo. Pronto, aí está resolvido. Mas aí vem Jesus e desembarca na terra na situação que ainda o homem não compreendia isso tudo. O homem não conhecia Deus. E Jesus vem e revoluciona. Deixa de existir Deus a partir de Jesus. Nós começamos a conhecer como Pai. Olha que diferença. É difícil alcançar Deus, é tão grande, não temos ideia. Entretanto, quando Ele nos deixa a figura de um Pai que nos ama infinitamente, eu comparo esse Pai com o meu Pai aqui na terra. Meu Pai já partiu, mas me ama intensamente. Imagina o Pai, Deus, me ama infinitamente.
E aí eu começo a entender um pouquinho a figura desse Deus, que para mim agora é Pai. Vem Jesus, e aqui é o grande sábio que vem à terra. Ele vem e nos ensina. Jesus chega há 2000 anos e é o grande contador de causos. Tem alguém de Minas Gerais aqui? Não, tem que ter, sempre tem. É de Minas? Não. Não tem nada mais gostoso que um causo contado por um mineiro, né? Jesus veio e contou os causos. Quais eram os causos que Jesus deixou? Parábolas. Quem lê uma parábola vai dizer: nossa, que historinha tão infantil, né? Sem sentido. É impressionante o que podemos aprender a partir de uma parábola. Vem Jesus e nos deixa todo encaminhamento para o bem. Vem Jesus e diz há 2000 anos atrás: podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Será que conseguiremos? Será que... Vamos recordar um pouquinho. Quando nós viemos para a Terra, nós traçamos, no nosso objetivo dessa encarnação, uma determinada tarefa ou tarefas a serem cumpridas na encarnação. Vocês se recordam dela? O que a gente se comprometeu? Ninguém lembra? Vou fazer outra pergunta. Estamos fazendo além do que nos comprometemos ou a quem? Mais ou menos? Fazemos menos. E é interessante que a gente não sabe o que se comprometeu, né? Mas a gente tem aqui que poderia fazer mais. Dava para fazer mais. E é por isso que Jesus disse: podeis fazer o que faço e ainda mais. E por que não fazemos? Não fazemos porque nós caímos no comodismo. Nós fomos influenciados pela sociedade, pelos dias de hoje, pelo mundo, seduzidos pelas coisas que a matéria nos apresenta. E aí a gente sempre fica fazendo menos. Dá para fazer mais. E nesse momento, quando a gente faz essa avaliação, eu sinto, eu podia fazer mais. Imagine quando chegar no momento derradeiro, na hora de partir: puxa, eu não fiz o que devia fazer, né? Olha uma historinha que mostra como nós temos potencial para fazer muito mais do que fazemos. Conta essa historinha que um homem extremamente rico, ele tinha uma grande mansão e ele resolve dar uma festa. E no meio dessa festa, os convidados estavam ali dançando, aquela coisa toda. Ele manda parar a música. E parando a música, ele pega o microfone e diz assim: olhem para esse lado. Eu tenho aqui uma grande piscina. Essa piscina infestada de crocodilos selvagens. Se alguém pular nessa piscina e sair vivo, eu darei a ele a minha mansão. O silêncio foi esse. Ninguém se aventurou. Aí ele melhorou a oferta. Olha, se alguém pular na piscina no meio dos crocodilos e sair vivo, eu darei a ele a minha mansão e os meus automóveis. O silêncio foi esse. Vou melhorar a dose. Quem pular na piscina e sair vivo, darei a ele a minha mansão, meus automóveis e o meu avião. Alguém na água. Era um jovem, se debatendo no meio dos crocodilos. Vai para um lado, vai para o outro, segura o focinho de um, empurra para cima do outro, até que finalmente ele sai da piscina, vivo, todo rasgado, mas vivo, né? Conseguiu sair. E aí o rico chega até ele e fala: impressionante, que coisa, como que você faz isso, que impressionante. Quando você vem tomar posse da mansão? Não quero mansão, coisa nenhuma. Eu moro lá no meu barraco, sou feliz, é lá que meu coração reside, tá bom? Não quero sua mansão. Bom, e os automóveis? Quando você vem buscar? Não quero saber. Alguém aqui tem um Fiat 147? Alguém tem?
Se alguém tiver, eu mudo de carro. Ele falou: não, eu tenho meu Fiat 147, fiz o motor a semana passada, está muito bom, não quero seus carros. Bom, tudo bem. E o avião? Quando você vem pegar o avião? Deus me livre, eu tenho medo de altura. O que eu vou fazer com um avião? E aí o rico pergunta a ele: mas, afinal, o que é que você quer? Ele respondeu: eu quero descobrir quem foi que me empurrou. A vida é assim. A vida nos empurra para fazermos mais. Ela nos empurra para fazermos mais, para reagirmos, para mudarmos o comportamento. A vida apresenta tantas situações para a gente mudar de conduta. É uma doença, é a partida de um ente amado, é uma dificuldade financeira, tantas são as situações. Mas a gente não cai na piscina. A gente se segura na escadinha, segura em alguém que está passando perto, segura na toalha, segura em qualquer lugar, só não faz. Ou seja, temos potencial para fazer muito mais, e é por isso que ele disse: podeis fazer o que eu faço e ainda mais, né? Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio e andava no meio dos doentes. Eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Aqui, será que ele veio para nós? Aí a gente pergunta, por quê? Porque talvez eu me olhe e diga: não, eu não tenho doença, eu não sinto nada, está tudo bem, né? Então Jesus não veio para mim. Dá uma olhadinha nessa alma, aqui dentro. Precisamos de Jesus? Do ponto de vista espiritual, somos todos ainda doentes. Então todos nós ainda precisamos do Mestre. Jesus andava há 2000 anos, e onde ele percorria os caminhos, as pessoas corriam até ele, abraçavam, ele emprestava seu ombro, para que a gente pudesse falar com ele, falar da tristeza, receber o carinho. Esse Jesus era fantástico. E aí ele ainda diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele falou isso. Só que, passado o tempo, e Jesus já havia prometido que pediria ao Pai, e o Pai haveria de enviar, no momento certo, um Consolador. Por quê? Porque Jesus sabia que a sua mensagem seria distorcida, alterada pelos homens. Jesus sabia que precisava ensinar mais para nós, porque aquilo que ele pôde nos ensinar há 2000 anos atrás, não que ele não tivesse competência de ensinar mais, ele é fantástico, nós é que não tínhamos competência para compreender mais, nós éramos limitados, como somos ainda. Então Jesus promete esse Consolador que viria no momento certo, para corrigir aquilo que o homem mudaria, mas viria também para completar o seu ensinamento. E completar será por todos sempre. Estaremos sempre bebendo dessa fonte maravilhosa chamada Jesus. Mas aí o mestre é morto. E aí nós vamos imaginar que a mensagem dele seguiria pela terra de uma maneira pacífica, tranquila, bonita, porque é uma mensagem de amor. Olha, já teve dificuldade logo de saída, lá em Israel mesmo. O judeu não aceitou, poucos aceitaram a mensagem do mestre. Hoje, em Israel, a população cristã em Israel, terra de Jesus, é 3%. Só isso. Teve que sair a mensagem dele, ser levada à Ásia Menor. E aí o grande trabalho de Paulo de Tarso. A Ásia Menor, que hoje conhecemos como Turquia. E ali é que o cristianismo prosperou no 1º, 2º e 3º século. Entretanto, foi abafado por Roma. Hoje, Turquia, o número de cristãos é ínfimo. Na cidade de Tarso, Paulo de Tarso, na cidade de Tarso, eu tive a oportunidade de conversar com todos os cristãos da cidade. Todos.
2 freiras italianas. Esse é o cristianismo na Turquia. 2 freiras italianas, vieram de fora ainda, né? Então, no 1º, 2º e 3º século, a doutrina do Cristo caminhava dentro da sua pureza, fora de Israel, porque ali não teve tanto espaço. Fora de Israel, 1º, 2º e 3º século, a mensagem do Mestre progredia, simples, pura, sem dogma, sem hierarquia, sem nada, pureza. Havia fraternidade entre as pessoas. Mas não vamos nos esquecer que quem dominava aquela região era o Império Romano. E o Império Romano via ao longo desses primeiros séculos, 1º, 2º e 3º, o crescimento da doutrina do Cristo. Roma até então era pagã, adorava vários deuses. O nosso ignorava, não conhecia. Mas quando começa o 4º século, Roma, que até então era pagã, vê o crescimento da doutrina do Cristo de uma forma fantástica. E tem um ditado que diz: se o teu inimigo começa a querer ficar maior que você, una-se a ele, porque senão ele te engole. Roma teve esse temor. O cristianismo estava ganhando corpo, crescendo. O que Roma faz? Traz para dentro de si o cristianismo. Mas trouxe para dentro de si, e aí a figura de Constantino, imperador de Roma, traz para dentro de si, não por amor, trouxe por temor. E ao trazer para dentro de si, manipulou certas coisas da mensagem do Mestre, mexeu, alterou sim. Se não bastasse também, até a própria tradução do hebraico e do grego para o latim já mostrava distorções, né? Meio complicadas. Aquele que ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Esse não é amar mais, é entender que Jesus, que a mensagem de Jesus é a mais importante. Eu vim trazer a espada. Mas não entendemos o que é essa espada. É uma divisão natural. Por quê? Porque alguns aceitam, outros não aceitam. Mas aí aconteceram ainda distorções gravíssimas, sobretudo nesse 4º século. 4º século, ano 325. Roma, que então agora era cristã, mas com cristianismo manipulado, mexido, resolve promover um concílio. Concílio é a reunião dos religiosos. Faz o concílio de Niceia, no ano 325, ou seja, no 4º século, patrocinado por Constantino. E uma das questões a serem discutidas nesse concílio era: quem é Jesus? Quem é Jesus? Eles iam discutir quem era Jesus. E haviam 2 correntes. Um homem chamado Atanásio, religioso, né? Religioso nascido em Alexandria, no Egito. Atanásio dizia que Jesus era parte de Deus, consubstanciado com Deus. Jesus, portanto, era Deus. E vamos recordar que permanece até hoje Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque se considera ainda Jesus como sendo um Deus. Outra corrente, outro religioso, de nome Ário, também de Alexandria, no Egito. Ário dizia diferente. Ário dizia que Jesus, em razão de múltiplas existências em outros orbes, não na Terra, porque ele é o governador, ele acompanhou o surgimento da Terra, ou seja, ele já era enorme, perfeito, bonito. Então, Ário dizia que em razão de várias existências de Jesus, em outros orbes, ele havia adquirido a sua perfeição, em consonância com aquilo que nós entendemos na doutrina. Ou seja, através de muitas encarnações, ele foi se aprimorando, a ponto de se tornar perfeito. Atanásio, portanto, dizia que Jesus era Deus. Ário dizia que Jesus havia conquistado essa perfeição em razão de muitas existências. E na hora de decidir, nesse concílio de Niceia, ano 325, a igreja decide que Jesus é Deus.
vence o entendimento de Atanásio. E agora? Cadê aquele Jesus? Aquele Jesus que a gente apoiava a cabeça no seu ombro, aquele Jesus que conversava conosco, aquele Jesus que nos abraçava, aquele Jesus humano, carinhoso. Agora onde ele está? No infinito. Ele é Deus. A humanidade perdeu o endereço de Jesus. Isso lá no 4º, 5º, 6º e daí para frente. Perdemos o endereço de Jesus. Até pela dificuldade de divulgação, né? Não tinha tipografia, essa coisa toda, internet, WhatsApp. Mas perdemos o endereço, porque a mensagem pura do Cristo se diluiu, foi embora. Nós vamos ver que a partir daí também a igreja começa a implantar aquilo que nós conhecemos como indulgência. O pecado que você comete, que eu cometo, quem é que vai perdoar o meu pecado? A igreja. A igreja diz, tantos Pai Nosso, tanto... Não é crítica, é uma constatação. Eles entendem dessa forma, né? Mas isso não soluciona, nós sabemos que não. Eu não corrijo o mal que fiz a alguém apenas pela prece. Roubei a sua casa, seu carro, seu dinheiro. E de repente eu, entre aspas, me arrependo. Vou, faço a minha penitência, passo debaixo da ponte onde você agora mora, aceno dentro do seu carro, que agora é meu, com o seu dinheiro no meu bolso, aceno e sigo com a consciência tranquila? Jamais, jamais. Não é uma prece que corrige, é a reparação do erro cometido. Aí sim, estou de bem, me desculpa, toma teu carro, tua casa, teu dinheiro, me desculpa. Pronto, está resolvido. Aí sim, né? Então a igreja começou a implantar até mais ódio do que consolo para a humanidade. Nós vamos ver, por exemplo, a figura de Jesus, que até hoje persiste. Aquela figura que se coloca na parede, aquele Jesus crucificado, cabeça baixa, coroa de espinhos, olhar de derrotado. Jesus derrotado? Como? Nunca. Jesus nunca foi derrotado. Jesus é sempre vencedor. Entretanto, está lá pregado na parede o crucifixo. Está ali, mas ele está morto. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Era necessário que o homem entendesse o que era caminho, verdade e vida, que o homem recuperasse a figura de Jesus, o ensinamento de Jesus. E nós vamos ver que aí acontece o Consolador prometido para o Jesus. 1857, desembarca na terra a doutrina espírita, que vem corrigir, que vem resgatar a pureza da mensagem de Jesus lá do 1º, 2º e 3º século, sem dogma, sem hierarquia, sem ritual, sem nada, na pureza, no amor, na compreensão. E essa doutrina que logo de cara vem e nos diz que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no bom sentido, né? Simples e ignorantes, todos. Vem dizer que Deus é infinitamente bom e justo, como todas as igrejas dizem. Mas aí eu compreendo a beleza dessa doutrina quando diz que todos foram criados da mesma forma, simples e ignorante, para crescer, para evoluir, para lutar. Então aí eu penso e chego à conclusão: Jesus não pode ser diferente. Jesus é como nós, foi criado dentro da simplicidade e da ignorância que nós fomos criados, que Jesus passou ao longo da sua caminhada lutando em busca da sua perfeição. Errou, Jesus cometeu erros, lutou para fazer os acertos, evoluiu, se tornou tão belo. E agora esse Jesus para mim é muito maior do que aquele que eu acreditava em religiões passadas, onde ele havia ganhado de presente a perfeição. Não, esse Deus deixou de ser justo e deixou de ser bom. Quando ele privilegia um que seja, em todo o universo, ele deixa de ser Deus, porque ele não é bom e nem é justo, ele é imparcial.
Ele é parcial. Parcial. Ou seja, ele pegou um e diz: esse aqui é o meu filho querido. O resto eu vou criar de qualquer jeito. Não pode. Então, quando pensamos assim, ou esse Deus não é Deus, dentro do entendimento que tínhamos de que Jesus havia ganho de presente essa perfeição, ou tem que ter uma explicação. E a explicação é essa: Jesus é tal qual nós. Ele é apenas o irmão muito mais velho, que cresceu muito, que está tão distante em termos de evolução. E aí, aquele Jesus que tinha se tornado Deus, lá no 4º século, através do concílio de Nicéia, já não é mais Deus para mim. Ele é irmão, ele é companheiro, ele me incentiva, porque ele disse: podeis fazer o que faço e ainda mais. Ou seja, vamos buscar essa perfeição de Jesus através da nossa luta, do nosso trabalho. É a doutrina do Cristo, mas precisamos conhecer o Cristo, né? Jesus não deixou nenhuma religião, nenhuma. Ele deixou um pensamento religioso. Religioso no sentido de nos religarmos entre nós. E quando nos religamos, nós estamos nos religando a Deus. Porque um pai sofre quando 2 filhos brigam. O pai se sente amado quando os filhos se amam. Então, essa filosofia de Jesus religiosa é no sentido de nos ligarmos para chegarmos até o Pai. E aí nós vamos ver também que essa doutrina nos deixa ensinamentos que nós nunca paramos para raciocinar. Falamos do crucifixo. Joana de Ângeles, a grande mentora de Edivaldo, ela deixou uma frase fantástica, que é necessário que a gente pense muito bem sobre isso. Joana disse: é preciso que a humanidade aprenda a descrucificar Jesus. Olha aonde vai isso. Descrucificar. Porque esse Jesus nunca pode ficar crucificado. Esse Jesus nunca pode ficar morto. Ele é vivo. Nós falamos do crucifixo, que ainda persiste hoje, em tantos locais, né? Vemos, por exemplo, numa reportagem, a televisão, fazendo uma reportagem, e normalmente, ao fundo, de vez em quando, aparece um crucifixo. O Senado, a Câmara de Deputados, o Congresso, né? É um gabinete de um juiz, uma delegacia, o gabinete de um governador. Normalmente, está lá, ao fundo, um crucifixo. Viram isso já alguma vez? O crucifixo está lá. Mas a meio metro dele vindo para cá, acontece cada coisa que até Deus duvida. Por quê? Porque aquele Jesus está morto. Se ele estivesse descrucificado, ou seja, vivo, presente no coração daquele poderoso, daquele chefe de Estado, daquele senador, daquele governador, daquele juiz, se Jesus estivesse descrucificado, ou seja, dentro dele, essas coisas não aconteceriam. Mas acontecem. Por quê? Porque ele é apenas uma figura, é uma rotina, ver aquele Cristo que não diz nada para eles. Então precisamos trazer esse Jesus. E quando falamos em trazer essa campanha que fazemos no sentido de alertar para trazer o Jesus para todos os episódios da nossa vida, não é trazer a figura dele, por mais linda que seja, né? A gente tem tanto respeito pela figura, mas é trazer esse entendimento, essa filosofia, né? Se eu estiver o dia inteiro dentro da filosofia de Jesus, que dia, né? É a mesma coisa que eu dissesse ao acordar cedo: Jesus, hoje fica comigo, vamos juntos passar o dia, vamos, e ele vem comigo. É a filosofia, né? E aí eu sento no carro, ele se senta ao meu lado, eu pego aquela avenida para ir ao trabalho,
Ali no meio tem uma conversãozinha à esquerda, no meio da avenida, que tem uma flechinha assim e uma coisinha cortando a flechinha. E eu dou uma paradinha ali, porque estou acostumado a fazer aquele gatinho, né? Paro ali, ele do meu lado fala: vai fazer isso? Não, Jesus, só estou vendo aqui o movimento. Eu vou lá, eu tenho que dar volta, faço. Chego no serviço, está lá o chefe, que eu não suporto. Chego lá, finjo que não vi, passo direto. Ele: o teu irmão aqui. Bom dia, chefe, desculpa. Com Jesus, a coisa seria diferente. Seria muito diferente. Nós sabemos que nós passamos o dia, todos nós, numa mescla de céu e inferno dentro de nós. Porque o céu e o inferno existem. Sim, não, ou muito pelo contrário. Existe o céu, existe o inferno. Daquela forma que aprendemos no decorrer desses séculos todos, aquele céu, aquele inferno não existe. O céu e o inferno está dentro de mim, né? Então, durante o dia, tantas e tantas vezes, eu subo para o céu e depois caio para o inferno, né? Acordo pela manhã, um dia bonito, falo: vou trabalhar. Que beleza, que dia maravilhoso. Abro a geladeira, vou tomar café, adoro margarina. Minha esposa esqueceu de comprar margarina. Eu que estava no céu, todo alegre, né? Todo pimpão, não tem margarina. Caí para onde? Para o inferno. Estou lá, né? Aí eu penso, falo: puxa vida, mas eu gosto de manteiga também, tem manteiga, tá bom demais, né? Voltei para onde? Para o céu. Tomo café, saio de casa para ir para o trabalho, ando 50 metros, despenca aquele aguaceiro, me molho inteiro, me manda para onde? Mas aí eu falo: olha, as represas da nossa região estão precisando tanto de água. Obrigado, Deus, por essa água. Voltei para onde? Para o céu. Até a hora que chego no ponto, passo o ônibus naquela água imunda e me manda para o inferno. Então o nosso dia a dia é um tal de céu e inferno. Céu e inferno. A nossa situação hoje é essa, mas o nosso objetivo é ficar mais tempo no céu e menos tempo no inferno, né? Ou seja, temos condição. Se estivermos com Jesus, né, com a filosofia dele, vamos cair ainda para o inferno por um bom tempo. Fiquem tranquilos, vão cair, né? Não tem problema. Mas com Jesus ficaremos muito menos tempo no inferno e muito mais tempo no céu. Jesus então tem que estar conosco, a rigor, 24 horas por dia, em cada situação, porque nós damos todos os dias. Quanto tempo vocês dão para assistir novela por dia? Ninguém trouxe calculadora? 2 horas? Não sei, 2 horas. Quanto tempo damos para assistir o futebol? O futebol 1h45 se não tiver prorrogação, né? Quanto tempo damos para assistir filmes? 3 horas, 4 horas. Quanto tempo damos para estudar Jesus? Se muito. E aí ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é caminho. É caminho de que forma? Jesus é o ensinamento. Jesus nos deixa um roteiro, por isso que ele é um caminho. E aí quando eu estudo esse caminho, quando vou buscando cada vez mais esse caminho, porque esse caminho vai se alargando, porque tantas e tantas mensagens recebemos todos os dias, nos orientando, nos esclarecendo, para que a gente aprenda cada vez mais. E aí, é somente através do conhecimento do caminho que nós construímos a verdade. Quando falamos que Jesus deixou parábolas,
Tem parábola que não dá tempo, mas tem as parábolas, se não conhecermos o caminho, ou seja, o ensinamento de Jesus, não conseguimos decifrar o que está por ali. A menor parábola de Jesus: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em 3 porções de farinha até ficar levedada. Dá para falar 1, 2 horas em cima disso. Só que para falar em cima da parábola, eu preciso entender a parábola. Mas para entender a parábola, eu preciso conhecer o caminho, o ensinamento de Jesus. Aí eu tenho como decifrar a parábola. Então, ele disse que é o caminho, temos que aprender desse caminho. Ele disse que a verdade eu construo dentro de mim a minha verdade, apoiado nesse caminho chamado Jesus. E ele disse que era a vida. Quando eu busco a verdade que Jesus me proporciona, busco o caminho que Jesus me proporciona, construo a verdade que está em mim, que é muito parecida com a de vocês. Por quê? Porque nós formamos a verdade nossa apoiados no mesmo caminho, Jesus, né? Aí eu construo essa verdade, e quanto mais eu vou construindo, mais eu vou descobrindo a verdadeira vida. As pessoas há 2000 anos chegavam até Jesus, e Jesus orientava: olha, faça assim, meu irmão, faça assado, e assim viverás. Mas como viverás? A pessoa estava de pé diante de Jesus, sorrindo, chorando, não importa, estava ali, junto do mestre. Então o que ele quis dizer com viverás? Tem um ditado que diz: muitos vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Não aproveitaram a vida, não cresceram, amealharam riquezas, né? Poder, status. Entretanto, o coração está vazio, não juntou nada, não aprendeu, não cresceu. E essa é a verdadeira vida. Nós temos que priorizar a vida da alma. Quando Jesus disse que era preciso buscar os tesouros do céu, aquele que a traça não consome, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba, é isso, é aprender de Jesus, é construir essa verdade, e aí você viverá a verdadeira vida. Precisamos estudar Jesus direto, raciocinar Jesus. Em cada episódio, ele está nos deixando sempre uma mensagem. Em qualquer situação, por mais rotineira que fosse, com a presença de Jesus, não era rotina, era ensinamento. Em cada episódio, né? Então tem tantos aqui que depois, talvez numa outra oportunidade, a gente poderia eventualmente falar. Mas temos que buscar Jesus. E às vezes achamos que estamos com Jesus, mas estamos com ele apenas no verniz. E nós vamos fazer rapidamente uma brincadeira. Temos 5 minutos. 5. Jesus disse: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Quem tem inimigos aqui? Eu vou ter que fazer uma coisa. Se vocês não se importarem, serve também encarnado. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, porque eu tinha programado continuar a palestra dentro do entendimento que todo mundo tem inimigos, mas vocês não têm. Então eu vou ter que pedir ajuda, não para os universitários, eu vou pedir ajuda para o meu mentor. Vocês me dão licença, eu vou conversar com ele. Pode ser? Tá. Getal, né? Aqui? Getal, né? Vou conversar com ele, hein? Ó, chefe, o problema é o seguinte: eu estou fazendo aqui uma palestra e eu perguntei para o pessoal aqui se eles têm inimigos. Nenhum tem. Nenhum, que beleza, nenhum. Não, a palestra é no Getal, não é no nosso lar, não. É no Getal. Tá. Pode diminuir a pergunta? Tá, eu mudo. Aguenta um pouco aí. Ele falou assim: diminua. Reconcilia-te com tuas grandes inimizades enquanto estás a caminho. Chefe, o pessoal aqui é bom demais. O pessoal faz tudo direitinho que Jesus ensinou. Ninguém falha. Ninguém.
Nenhum. Pergunta assim e pede para levantar a mão ainda? Tá. Dá um tempinho, já venho. Ele falou para perguntar diferente, mas quem tiver, por gentileza, honestidade, levante o braço, quem tem. Ele disse assim: reconcilia-te com o teu parente difícil. Não precisa levantar os dois, basta um, não precisa dois. Não precisa dois. Nós temos parente difícil. Olha só que beleza, né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra, acho que foi no Guarujá, e eu tenho um péssimo hábito, que já corrigi, graças a Deus, graças a minha esposa, Deus e minha esposa, pronto. Quando não está no lugar mais alto, que eu fico no mesmo nível. Antigamente eu fazia palestra subindo na pessoa que estava aqui. E uma vez foi no Guarujá, em Vicente de Carvalho. Minha esposa estava junto, ela falou: não faça assim, é feio. Eu falei assim: o quê? Você fica subindo na pessoa, é feio, né? Eu tentei justificar, eu falei: não, sabe o que é? É que eu quero distribuir a palavra e a água fluidificada ao mesmo tempo. Ela não aceitou, mas tudo bem. Mas aí eu fiz essa pergunta: quem tem parentes difíceis? Tinha uma senhora na minha frente, ela falou, na hora que eu fiz a pergunta, ela levantou e falou: vixe. Eu falei: não precisa tanta alegria, né? Não precisa, isso é ruim. Nós temos que acabar com o parente difícil, não com o parente, acabar com a inimizade, né? Então aí eu vou pedir, Sueli, já que todo mundo tem parente difícil, eu posso voltar, hoje é terça, né? Posso voltar na terça que vem? Posso? Mas eu venho, não tem problema. Eu venho. Você não viu, eu estou piscando aqui. Posso vir na terça que vem? Posso? Eu só vou pedir um favor. Vocês não vêm. Peçam para o parente difícil vir no lugar de vocês. Aí na terça que vem eu vou perguntar aqui: Jesus falou: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Quem tem inimigo? E aí os parentes difíceis de vocês, na semana que vem, vão falar: não. Falei: Sueli, olha, é parente difícil, olha o olhar deles, que pureza, que beleza, que bondade. Falei: então reconcilia-te com tuas grandes inimizades. Vocês têm grandes inimizades? Não. Reconcilia-te com teu parente difícil. Quem tem parente difícil? Vixe. Mas quem é o parente difícil de vocês? É aquele que veio a semana passada aqui. Vocês. Porque se vocês têm um parente difícil, o parente difícil tem um parente difícil que são vocês. Esse é o problema. Então falta para nós compreensão, entender, perdoar. Jesus nunca condenou ninguém, já era da natureza dele, né? Nunca apontou o dedo. Mas Jesus ainda, além disso tudo, que não era já da natureza dele, cresceu tanto, ele também entrava no coração de cada um, aquilo que nós chamamos de empatia. Ele sentia o que cada um sentia, ele percebia a dificuldade de cada um, a pobreza ainda interna de cada um, que todos nós temos. Então, Jesus, 24 horas por dia, não aquele Jesus fanático, Jesus, não precisa disso, é viver a filosofia de Jesus, né? Eu acho que já terminou. Já deu, né? Então tá bom. Estamos em dezembro, dia de Natal, mês de Natal, então que a gente aprenda a viver um verdadeiro Natal.
né? Aquele Natal que Jesus gostaria, aquele Natal onde, ao ser convidado para a festa, eu diga: olha, fulano vai, que bom, ciclano vai, que bom. Quando eu vejo o outro dizendo: o fulano vai, então eu não vou, né? Que a gente passe o verdadeiro Natal, aquele Natal sem abuso, sem exagero, aquele Natal onde a figura principal é aquele que a gente comemora o aniversário, muito embora não seja dezembro, mas a gente comemora. Então, que todos vocês tenham um feliz e santo Natal. E 2019 com muita saúde e alegria, sempre procurando entender cada vez mais Jesus. Boa noite a todos.